Pessoal, eu sou Gabriela Nunes e nesse vídeo nós vamos responder as questões de direito civil da prova de analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo, aplicada pela VUNESP em 2018. Vamos lá? Primeira questão. A Lei 4.591 de 64, Lei dos Condomínios Edilícios, previa multa de até 20% ao condômino que pagasse em atraso sua contribuição condominial. O Código Civil de 2002 estabeleceu que o limite máximo para a referida multa é de 2%. É correto afirmar que. Então, para resolver essa questão, você precisa ter em mente a LINDB, Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro. Porque antes eu tinha a Lei 4591. Depois veio o Código Civil, que também regulamentou o condomínio edilício. No entanto, o Código Civil ele não revogou a Lei 4591. Porém, os dispositivos previstos no Código Civil, que são incompatíveis com a Lei 4591, eles são aplicados pelo Código Civil, né? Houve aí uma derrogação, não uma revogação total da lei. Nesse caso, a alternativa correta é a que diz o seguinte: os débitos condominiais cujos vencimentos tenham ocorrido antes da vigência do Código Civil de 2002 podem ter a aplicação da multa de 20%, desde que prevista na convenção, e os que tenham vencimento após a entrada em vigor do referido Código Civil somente podem ter a multa de até 2%. Porque o que acontece? A multa é uma obrigação periódica, vence mês a mês. A cada vez que ela vencer, deve ser aplicada a norma que está sendo utilizada, né, ali, que está em vigor ali para aquele período. Como eu já expliquei antes, que temos o Código Civil e a lei, então você tem que saber ali qual que vai ser aplicado. O STJ também já apreciou a questão no RESP 665.470 de São Paulo e estabeleceu que as parcelas vencidas após a entrada em vigor do Código Civil de 2002 têm a multa de até 2%. As parcelas vencidas antes do Código de 2002 pode ter a previsão da multa de até 20%, tá? E no Código Civil, o artigo que trata sobre isso também é o artigo 1336, parágrafo 1º do Código Civil, tá? Vamos lá. Segunda questão. É possível classificar o testamento público, o casamento e o mandato, respectivamente, como negócio jurídico. Então, ele quer saber sobre negócio jurídico. Aqui as alternativas são curtas, se você observar. Então, dá para ir eliminando já conforme você for entendendo o instituto. Então, aqui, ó, a primeira classificação que a alternativa dá é questão unilateral, bilateral, personalíssimo ou bilateral de novo, né? O testamento público, você sabendo que ele é unilateral, você já exclui 3 alternativas. Sobram 2. Unilateral não receptício, unilateral receptício. O testamento público, quando ele é feito, a outra parte, o beneficiário, ele não precisa ter conhecimento daquele testamento. Tanto que em processo de inventário, pede-se a certidão do colégio notarial para ver se o falecido deixou algum testamento ou não. Por quê? Ninguém é obrigado a saber. O testador pode ir lá, pronto, tem as testemunhas, mas no geral não precisa os legatários ter conhecimento dele, tá? Então ele é um negócio jurídico unilateral, não receptício, que a manifestação de vontade do testador não precisa chegar até a outra pessoa, tá? Casamento. Segunda opção, solene, bilateral, solene, informal. Casamento, né, gente? Todo mundo já foi num casamento ou já casou e sabe como é que tem um procedimento específico para se casar. Tem que ir no cartório, tem os proclamas, etc. Logo, o casamento é um ato solene. Mandato. Sabendo essas 2 classificações, você já consegue acertar a questão, tá? Porque o mandato só sobra a alternativa que menciona que ele é bifronte. Ou seja, ele pode ser tanto gratuito quanto oneroso. Aqui no modelo de prova que eu tenho, a alternativa correta é unilateral não receptício, solene e bifronte. Então, essa questão daria para você responder até mesmo por exclusão. Próxima questão.
Se o empregado, no exercício das suas funções decorrentes da relação de emprego, causar danos a terceiro, é correto afirmar que é uma alternativa que trata sobre responsabilidade civil. Está lá nos artigos 932 e 933 do Código Civil. Aqui, especificamente, a alternativa correta é: o empregador responderá, independentemente de dolo ou culpa, em eligendo e ou em vigilando, pelo dano causado pelo seu empregado, desde que esse tenha agido com dolo ou culpa. A resposta está lá no artigo 932, inciso 3º do Código Civil. Do Código Civil, tá? Próxima alternativa. Pedro cedeu a posse de um terreno de 250 metros quadrados a Joaquim. Aquele, Pedro, contudo, adquiriu a posse mediante ameaças e agressões físicas contra o antigo possuidor do terreno. Joaquim pretende erigir no terreno adquirido uma casa para morar com sua família e desconhece a forma pela qual Pedro adquiriu a posse que lhe transmitiu. É correto afirmar que a posse de Joaquim é de. Então, Pedro adquiriu a posse do terreno mediante ameaça e agressão física. Mas aqui na questão ele está querendo saber a posse do Joaquim, certo? Joaquim não desconhece a forma pela qual Pedro adquiriu. Logo, a posse de Joaquim é de boa fé, porque ele não tem conhecimento de como Pedro agiu anteriormente, tá? E aqui também, a posse de Joaquim, ela é injusta. Por quê? O artigo 1200 do Código Civil, ele traz: é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. A posse de Pedro foi mediante violência, certo? Então, lendo o texto de lei em sentido contrário, a gente consegue deduzir que a posse de Joaquim é injusta. Porque a boa-fé, como é um elemento subjetivo, ele não passa para o outro possuidor. Já a aquisição da posse, que foi adquirido mediante ameaça, agressões físicas, aí não deixa de ser daquela forma, tá? A questão também pode ser solucionada, né, pelo artigo 1201 do Código Civil, que traz: é de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. E Joaquim desconhecia a forma como Pedro adquiriu o terreno, tá? Próxima questão. Manuel possuía um terreno de 25 metros quadrados que foi invadido por 110 possuidores que permaneceram no imóvel pelo prazo de 6 anos. Manuel ajuizou uma ação de reintegração de posse. Os moradores alegaram e comprovaram na contestação a presença dos requisitos da usucapião especial urbana. Considerando a disciplina constante no Estatuto da Cidade, deveria o juiz declarar o pedido de reintegração de posse. Aqui também você já exclui um monte de alternativa que fala que o pedido devia ser procedente, porque usucapião pode ser matéria de contestação. Por mais que você não lembre aqui na hora de resolver a questão dos requisitos, mas é sabido que a usucapião ela pode ser alegada em sede de contestação. Logo, a ação de reintegração de posse de qualquer forma seria improcedente. Aí agora a gente analisa as alternativas aqui que dizem respeito à improcedência do pedido. A alternativa correta é a que fala improcedente, declarando a aquisição da propriedade pelos ocupantes em razão da ocorrência em razão da ocorrência da usucapião especial urbana, atribuindo igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe. Isso está lá no artigo 10 do Estatuto da Cidade, especificamente no parágrafo 3º, que traz que, nesses casos de usucapião coletiva, se as partes não entrarem num consenso quanto à divisão da fração atribuída a cada possuidor, o juiz irá atribuir igual fração ideal do terreno a cada possuidor. Então essa é a alternativa correta, tá? Próxima questão. Essa questão aqui, eu vou só fazer essa introdução para, conforme eu for lendo, você já ir construindo
a linha do tempo na sua cabeça. Tá vendo? Batendo o olho nela, você vê que tem anos, 2013, 2018, 2017. Quando você estiver resolvendo a questão lá na prova, faça uma linha do tempo para você ir colocando, principalmente quando se trata de sucessão, tá? Faça uma linha do tempo, vá colocando as datas e as situações que a prova traz. Nesse caso aqui você vai ver que ele está falando tanto de união estável, separação de fato, quanto de um apartamento. Então você faz uma linha do tempo, coloca as datas e coloca as situações conforme ela for ocorrendo, tá? Fica a dica aí como uma forma de resolver esse tipo de questão. Vamos lá. Melville saiu do lar conjugal no ano de 2013, indo morar sozinha em outra localidade, após ter descoberto atos de infidelidade de Helena, sua esposa, com quem era casado sob o regime de comunhão parcial de bens e tinha 2 filhos, João e Maria. No ano de 2018, Melville iniciou um relacionamento amoroso, público e notório, com o objetivo de constituir família com Caio. Entretanto, Melville sofreu um acidente automobilístico e faleceu, deixando um único bem, um apartamento adquirido no ano de 2017. O apartamento foi alienado mediante autorização judicial pelo valor de R$1 milhão, que deverá ser partilhado da seguinte forma. Tá vendo que a questão até mistura as datas? Quando você faz a linha do tempo, fica mais claro a forma de ver o enunciado, né? De ver a ordem cronológica dos fatos e resolver esse tipo de questão. Então aqui ele está tratando de sucessão. Melville saiu do lar conjugal em 2013, adquiriu um apartamento em 2017 e começou a viver em união estável com Caio em 2018. Logo, o apartamento é um bem particular de Melville. Melville tinha 2 filhos, certo? Vivia em união estável com Caio quando faleceu. No entanto, é bem particular o apartamento. Caio não tem meação. Quem é herdeiro não é meeiro. Onde tem meação não tem herança. A forma que você quiser gravar aí, porque essa questão realmente é complicada. Mas o que você tem que pensar é que o apartamento é bem particular de Melville. Então, Caio não tem meação. No entanto, os bens particulares entram na sucessão. Caio será herdeiro. E como herdeiro, ele entra na sucessão junto com os filhos de Melville. Artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, tá? Logo aqui, a alternativa correta é João, Maria e Caio receberão a totalidade da herança em partes iguais, porque Caio entra como herdeiro. Na união estável, só complementando, na união estável vigora o regime de comunhão parcial de bens e o STF também já declarou inconstitucional a diferença de tratamento sucessório da união estável para o casamento. Logo, se Caio fosse meiro, que não é o caso aqui, mas se ele fosse, aplicaria a mesma regra sucessória de como se ele fosse casado, tá? Mas aqui, relembrando novamente, Caio é herdeiro. Próxima questão. O cartório de registro de imóveis fez as seguintes exigências numa nota de devolução de uma escritura pública de alienação de um imóvel rural de um ascendente para o descendente. Então, o ascendente, pai ou mãe, vendeu um imóvel para um descendente. E aqui ele tem as situações e você tem que classificar essas situações que ele traz. Apresentação de memorial descritivo do imóvel, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e com a precisão posicional a ser fixada pelo INCRA. Isso é o quê? Tá vendo que as alternativas, elas são diferentes? Se você souber, com certeza absoluta, uma das questões aqui, você já resolve também a questão, tá? Nesse item 1, a alternativa correta é a que fala especialidade objetiva. Apresentação do documento de identidade e CPF do alienante. Especialidade subjetiva, porque diz respeito às partes. A especialidade objetiva é porque diz respeito ao imóvel, tá? Hipótese 3. Registro do título de propriedade do alienante. Continuidade, porque
no direito registral tem o princípio da continuidade registral, que lá na matrícula do imóvel tem que estar fulano passou bem para cicrano, que passou para cicrano, tem que ter essa continuidade, tá? Então aqui, por isso que ele pede o registro do título de propriedade do alienante, a fim de observar a continuidade. Anuência dos demais descendentes do cônjuge do alienante, que está lá no Código Civil, que exige a autorização. Logo, legalidade, porque está na lei, tá? Próxima questão. Considere as seguintes situações hipotéticas. Primeiro, em compromisso de compra e venda... Peraí, rapidinho. Essa questão aqui também, você não precisa saber tão a fundo. Se você não souber lá na hora da prova ou bateu nervoso, você não lembra o que é, aqui essa questão especificamente dá para você resolver com base no significado das palavras. O que eu quero dizer? Olha as alternativas. Arras confirmatórias, multa moratória, multa compensatória, arras penitenciais. Por mais que você não lembrasse o que é arras, você, por essas definições, compensatória, confirmatória, você conseguiria resolver as questões. De qualquer forma, aqui a questão ela vai tratar sobre multa e arras. Arras também é conhecida como sinal. Então, multa é uma penalidade por atraso ou descumprimento. Arras é um sinal dado. Vamos lá, então. Primeira hipótese. Em compromisso de compra e venda, foi previsto um pagamento inicial de 10% do valor do bem, a ser descontado dos pagamentos a serem feitos posteriormente. Tem alguma penalidade aqui? Não. Então, eu já excluo a alternativa que fala de multa. É uma penalidade? Não. Eu também já excluo as alternativas que falam das arras penitenciais. Penitência. Coisa errada, né? Então, você também aí já exclui, tá? Poderíamos ficar entre duas alternativas. Arras confirmatórias, porque ele está confirmando. Segunda hipótese. Em contrato de compra e venda foi previsto que o atraso no pagamento sujeitaria o devedor à multa de 10% do valor do atraso. Multa. Aqui mesmo ele já falou de multa. Multa por atraso. Vai lá nas alternativas. A alternativa que eu tenho é multa moratória, atraso, multa compensatória. Tá compensando o quê? Tá compensando nada, certo? Então é moratória. Próxima questão. Em contrato de compra e venda foi previsto que se uma das partes não cumprir a avença, deverá ressarcir a outra em valor equivalente a 50% do contrato. Aqui tem a multa compensatória. Multa moratória? Não, porque eu não estou falando em atraso, eu estou falando em descumprimento. Então, se eu descumprir o contrato, eu vou compensar a outra parte pagando o quê? 50% do valor do bem, tá? Última opção. Em compromisso de compra e venda foi previsto que caso uma das partes desista de firmar o contrato definitivo, a outra pode reter o sinal recebido ou ter que devolver o recebido mais o equivalente. Aqui a gente está falando de arras. Aqui mesmo no enunciado, o examinador já fala em sinal, né? Mas aqui, ó, arras penitenciais. Por quê? No compromisso foi previsto que, caso uma das partes desista de firmar o contrato, a outra pode reter o sinal recebido ou ter que devolver o recebido mais o equivalente. Logo, eu tenho aqui uma penitência pelo descumprimento do contrato. Tá joia? Então, a alternativa correta é a que fala arras confirmatórias, multa moratória, multa compensatória e arras penitenciais. Espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido útil aí pro seu estudo. Ah, só uma observação. Nessa última questão que fala da multas e arras, seria legal você ir lá no Código Civil para dar uma relembrada e ler, né, dos artigos 408 a 420 do Código Civil,
que as questões estão lá naqueles artigos. Tá joia? Até mais!